Só tô colocando aqui o negócio para gravar nosso estudo, só um minutinho. Então, como vocês sabem, né? Primeiramente, vou fazer uma oração, né? Para a gente dar início ao nosso estudo, começar a nossa semana também, né? Então, vamos cada um aí na sua casa, no seu cantinho, fechar os olhos, né? Deixar as preocupações de lado, aquelas preocupações que a gente teve na nossa segunda-feira. E que essa semana seja uma semana iluminada, que seja uma semana abençoada, e que a força de nosso Pai Oxalá possa nos iluminar, possa nos trazer fé, para que as dificuldades da vida a gente possa vencer com muito amor, muito carinho e muito cuidado que a gente tem que ter consigo mesmo, com o próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livramos de todo mal, que assim seja. Então vamos lá, boa noite a todos de novo, né? Como vocês sabem, a gente está aí fazendo esses estudos todas as segundas-feiras e a gente está fazendo os estudos alternados. Então, a gente, um dia, nós estamos aí estudando fundamentos da Umbanda propriamente dito, e um outro dia a gente está fazendo algumas reflexões, né, algumas discussões, a análise do Livro dos Espíritos, né? Então, hoje, nós discutiremos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, né? E para aqueles que conferiram lá, eu mandei nos grupos de WhatsApp também, é, hoje a gente vai falar sobre as provas da existência de Deus, tá? Esse é um capítulo, um dos primeiros capítulos, né, também do Livro dos Espíritos, e é um capítulo muito interessante, tá? Então, para aqueles que nunca tiveram contato, né, para aqueles que têm curiosidade, é uma literatura que eu recomendo, ela é muito esclarecedora, mesmo sendo uma literatura muito antiga, né, porque várias nomenclaturas já não são mais usuais, mas vale a pena a leitura. Então, primeira coisa que a gente precisa falar, né, é sobre essa ideia que a gente tem de Deus, né? Porque a gente, como sociedade, a gente foi construído com valores muito europeus, né? E esses valores europeus, eles são muito cristãos. Então a gente tem uma ideia de um Deus cristão, a gente tem uma ideia da criação cristã, né? Onde é, Deus que surgiu, que na verdade ele sempre existiu, né? E aí ele criou tudo, ponto, né? É, na Umbanda, né, no nosso terreiro, a gente tem uma concepção um pouco diferente dessa geração, né, desse Deus. E a ideia cristã ainda, ela traz essa ideia do Deus que cria e pronto, e vai viver no céu, né? A gente sempre tem essa ideia de que a criação foi justamente isso. Deus estava lá, ele criou tudo e todos, e aí depois ele ficou de boa no céu. Então, essa ideia de cristã, ela perdurou por muito tempo, né? E hoje a gente sabe, pelo menos na Umbanda, a gente sabe que Deus, na verdade, ele é um Deus vivente. Então, ele vive junto da criação, né? Ele está junto da gente. A gente até discutiu em alguns estudos para trás a questão de deuses do médium, né? De nós sermos médiums, porque médium é um meio de acessar a Deus, e
E nós somos esse meio, né? Porque a gente tem Deus dentro da gente. Se nós somos criação divina, a gente tem Deus dentro da gente também, né? E então a gente tem que começar quebrando esse paradigma, né? De essa ideia que a gente tem montada desse Deus que vem, cria e vai embora, né? É, Deus, então, na verdade, ele vive na criação, né? Ele está em todos os lugares. Então, tudo vai ser divino. Tudo é Deus. Deus é tudo. Então, na verdade, a gente não pode fazer essa desassociação de Deus e da sua criação. Porque se Deus é vivente, a gente a gente, não que nós somos Deus, né? Mas Deus está em todo lugar, Deus vai ser tudo, né? Deus, na verdade, não descansa no sétimo dia. O descansar que a gente fala, né, que Deus descansou o sétimo dia, na verdade, no sétimo dia, esse descanso, ele vai viver dentro da criação, né? E nós vivemos hoje no sétimo dia, né? O eterno sétimo dia. E então, o primeiro ponto importante é esse, tá? Que a gente tem que quebrar essa ideia de que Deus ele está desassociado do que ele criou, tá? Depois eu vou recomendar a vocês para aqueles que não conseguiram ainda, tem um texto lá no blog que fala sobre as provas da existência de Deus, tá? Que justamente faz essa ponte que a gente está discutindo aqui, tá? Então, o pessoal está entrando, peraí. Então, o primeiro ponto é esse: é importante a gente não desassociar Deus da criação. Deus vive na criação, Deus é a criação. Então, Deus está em todo lugar, tá? Então, Deus vai estar é, no meu irmão, né, na minha mãe, no meu alimento, né, no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, tudo aquilo que eu tenho, que eu vivo, que eu consigo enxergar e tudo aquilo que eu não consigo enxergar, vai ter Deus associado. E o livro dos Espíritos, ele fala justamente isso, né? Que Deus, que é muito engraçado, né? Entre aspas, assim, é irônico a gente falar que é uma ideia que a gente também tem na Umbanda, né? Que Deus ele não descansa, Deus ele vive na criação, ele está junto, né? E deixa eu lembrar outra coisa importante, só um minutinho, que eu tinha lembrado que eu esqueci, eu fiz uma anotação. Ah, sim. Então essa ideia de Deus cristão, a gente desmistificando ela, a gente pode parar para pensar que Deus, na verdade, ele vivendo na criação, não existe uma prova de que Deus existe, né? Não existe uma prova de onde ele está. Porque se ele vive em tudo e tudo é Deus, ele vai estar entremeado nas coisas. A própria existência individual de cada um faz com que eu seja a prova viva de que Deus existe. É uma coisa até fica redundante se a gente for parar para pensar, né? A gente também tem aquela ideia do Deus castigador, né? Aquela ideia de que o Deus que julga, o Deus que pune. Na verdade, isso também são ideias que foram construídas ao longo do tempo, né? Só que, de fato, se a gente for parar para pensar, tendo em base de que Deus é bondade, Deus é amor, essa ideia do Deus julgador, o Deus maldoso, vamos falar assim, né? O Deus que pune, ela não é válida. Porque se Deus vive na criação, se Deus vive dentro de nós, nós somos a imagem, né, e semelhança dele. E se o próprio Deus vai nos punir, ele estará se punindo. É uma coisa dupla, né? Então, aquela ideia de, você fez coisas erradas, você vai pagar por isso, isso também é uma
como que eu vou falar? É um erro, né? Na verdade, essas ideias existiam antigamente justamente para controlar a sociedade. Então, é, era usado dessa ideia, né, de que Deus era ruim, ele era maldoso, Deus ele estava no céu e você só conseguiria chegar ao céu se você tivesse uma postura assim, assim, assado. Então, esses discursos, eles eram usados muitas das vezes para justamente as pessoas é, terem medo, né? Então, por muito tempo, a igreja utilizou dessa estrutura, dessa filosofia, para para controlar os fiéis. Só que, é claro, com toda sociedade, a gente evolui e hoje a gente sabe que isso não é real, né? O Livro dos Espíritos é essa literatura que traz muito disso, e ele, e o livro, ele vai desmistificar essas ideias também. Peraí, tem mais gente querendo entrar? Isso. Essas ideias. Então, tudo vem de Deus, tudo provém de Deus e Deus vive em tudo. É uma coisa que a gente tem que ter a consciência. Então, se Deus vive em tudo, se Deus está em todos os lugares, a gente tem que ter a consciência de que eu tenho que ter a postura e ter um pensamento sempre é, positivista, no sentido de respeitar a criação, né? Então, se, por exemplo, de nada adianta eu fazer as minhas orações, acendo as minhas velas, eu vou à igreja, eu vou ao terreiro, eu vou ao centro espírita, seja onde for, e eu não respeito o meu próximo, né? Eu não amo o meu irmão, né? Se eu não consigo respeitar, sei lá, uma pessoa que tem menos que eu financeiramente, né? Se eu sou dotado de soberba, né? Então, na verdade, e o Livro dos Espíritos ele vai traçando isso ao longo do tempo, ele vai trazendo essas informações que a gente precisa viver a vida, né? Viver a criação com bondade, com amor, ajudando o próximo. Então, de nada adianta a gente ser a pessoa mais perfeita aos olhos da religião, se nos olhos da sociedade a gente a gente não faz as nossas atribuições. Se eu não ajudo o meu próximo, se eu não tenho uma palavra de carinho para com aquele que necessita, né? Na verdade, toda religião, busca uma melhora pessoal daquelas pessoas, né? Daqueles adeptos. E se a gente se nós religiosos não colocamos em prática aquilo que a gente aprende, de nada vale a minha religiosidade, né? E então eu preciso viver de fato Deus, né? Se Deus é bondade, se Deus é amor, se Deus vive dentro de mim, eu preciso constantemente ter esses pensamentos e colocar esses pensamentos em prática, né? Então, constantemente, é o famoso orai e vigiai. Essa frase eu gosto muito dela e ela resume muita coisa justamente por isso, porque, na verdade, de nada adianta eu ter uma postura correta, igual eu disse, aos olhos da religião, e se aos olhos da sociedade eu tenho outra postura, né? O melhor marketing, na verdade, é nós mesmos, né? A gente sempre fala assim, a gente que vai no terreiro, né? A gente fala, nossa, fulano, você tem que ir no terreiro, é muito bom. Mas às vezes aquela pessoa se vê tocada de uma outra maneira, né? A maneira com que ela vê Deus é diferente. E não tem nada de errado nisso, né? Cada um vê Deus de uma maneira, cada um vê Deus em uma coisa. Porque na verdade Deus está em tudo, né? E é importante que nós tenhamos é, a gente, na verdade, primeiro, né, desmistifica essa ideia desse Deus maldoso, castigador, que vive distante da gente.
e começa a começar a pensar nesse Deus vivente, esse Deus que está dentro de mim, que está dentro que está no meu quarto, que está nas minhas plantas, que está na minha família, né? Deus está em todo lugar. E se por acaso a gente vá de contra isso, né? A gente se afasta dele, né? A gente deixa de enxergar ele. Então, na verdade, já até adiantando um estudo que a gente vai falar ainda para frente, a maldade, na verdade, não é o oposto de Deus. A maldade é a ausência dele. Ele também está ali. Não que Deus é mau, mas é a mesma coisa de você estar passando frio e você coloca várias cobertas, né? Você se aquece. É uma pessoa que tende à maldade, vamos falar assim, a um ato é, desse gênero, vamos falar assim, ela está distante de Deus, ela se cobre de vários sentimentos e não consegue enxergar Deus dentro dela. É por isso que muitas das vezes a gente muitas das vezes não, sempre a gente tem que orar e vigiar. A gente sempre tem que estar atento na gente, né? Muito mais do que no outro. A gente tem que cuidar de nós mesmos. E a gente aprende isso no terreiro. Uma pergunta. Olha, a Ali mandou uma pergunta. E como conviver com Deus que está em nosso inimigo? Então, Ali, eu assim, ó, pessoalmente, eu acho assim, ó, que a, a questão, né, é ter um inimigo, né? São casos e casos, né? Porque, sei lá, imagina você trabalha com uma pessoa que não gosta de você e quer ser o mal, né? É complicado. Eu não tenho essa situação, né? Mas muita gente tem. E, e quando isso acontece, na verdade, ele está perdido do Deus dele, né? Ele está sem enxergar o Deus que existe dentro dele. Sempre faz uma oração para aquela pessoa, né? Mas não faz uma oração de julgamento, porque e isso é difícil. Tá no nosso interior, né? Tá no nosso íntimo, assim. Então, por exemplo, você trabalha com uma pessoa ou você convive com uma pessoa que você sabe que quer ser o mal. Primeira coisa, continua a sua vida, assim, ó, de coração aberto, tranquilo, né? Sem esperar nada da pessoa, nada nem bom nem nada ruim. Deixa a vida seguir o seu fluxo, cuide do seu Deus e faça uma oração para ela, né? Para o anjo da guarda dela, porque todos nós temos os nossos anjos de guarda, né? E talvez a pessoa precisa dessa oração. Porque realmente conviver com o inimigo é muito difícil, né? Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas a oração eu acho assim, ela é uma chave de acesso muito poderosa, né? Porque quando de fato a gente para o nosso dia para fazer uma oração, a gente se entrega naquilo ali, né? Então, se você faz uma oração para uma pessoa que quer o seu mal, imagina a situação que ela está passando, né? Para querer o mal do outro, ela está precisando de carinho, né? Ela precisa de amor, ela precisa de enxergar de novo. E é uma frase clássica, assim, ó, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar as coisas às vezes. Pode ser isso? Não sei se respondi. Ah, entendi. Então, Aline, é, é, a vida da gente, ela é cheia de percalços, vamos falar assim, né? Porque, na verdade, eu aprendi isso com o pai Jacó. Ele falava muito que tudo na vida tem data de validade. E realmente, de fato, e foi uma coisa que eu aprendi com ele, assim, pessoalmente, sabe? É, tudo tem data de validade, porque, na verdade, já puxando o livro dos Espíritos, né? A gente está aqui nessa vida, e fala isso no livro dos Espíritos, por expiação.
Espiar é a mesma coisa de ter um muro, né, e ter um buraquinho ali. Você está olhando só um pequeno pedaço. A vida, de fato, é do outro lado, né? A gente está aqui aprendendo e ensinando coisas que a gente já aprendeu ou que a gente vai aprender na vida. E a vida não é aqui, não é nesse plano que a gente vive, né? Então, e se essa vida ela tem data de validade, às vezes fica difícil a gente conseguir enxergar isso, né? Se, se um namoro vai durar um mês, ou se o namoro vai durar um ano, ou se o casamento vai ser casamento pro resto da vida, até que a morte se separar mesmo, né? Então, é porque a gente fica apegado nisso, né? A matéria, a gente é matéria, a gente vive aqui, né? Mas, às vezes, olhar de fora, né, um olhar amplo, a vida não acabou, né? São só passagens, né, que a gente tá passando aqui agora, e aí depois a gente vai voltar a passar de novo, né? E porque na verdade verdadeira nós somos o nosso espírito, a gente é o nosso interior, a gente é os nossos, nós somos os nossos sentimentos, né? E os nossos sentimentos, a gente leva eles para a vida toda. E é importante que a gente mantenha bons sentimentos, né? Boas vibrações, né? E aí a vida se torna mais tranquila. E aí aqueles inimigos, eles não vão ser mais inimigos, né? Espero que eu tenha ajudado. Já começando então, esse estudo do livro é muito pequeno, porque é um capítulo realmente pequeno. Então, agora estamos abertos a mais discussões, conversas. Pai Igor, o senhor deseja acrescentar algo? Agora é para conversar, gente. Ninguém conversa, só eu e o Pai Igor nessa história, né? Pois eu estava escutando aqui, né, a gente estava falando aí, e aí tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que fala muito importante sobre Deus ser a causa primária de tudo no universo, energia primária. E desumanizar Deus é importante, porque Deus não é um ser humano, Deus não tem uma forma humana, Deus é energia universal, ou seja, causa primária de tudo. Então, tudo, seja você humano, seja uma pedra, seja o que for, qualquer objeto presente no universo, na molécula de água, de ar, de energia que paira entre os nossos pensamentos, tudo tem vibração, tudo tem átomo, tudo tem ali seus prótons, seus elétrons, e essa vibração que vibra ainda menor ainda dentro das moléculas, dentro do átomo, isso é Deus. São essas pequenas vibrações que a gente não consegue nem enxergar muitas vezes. E a gente procura Deus na grandeza. Quando Deus está no mínimo, está na menor da coisa, ou seja, a causa primária, né? Menor que uma molécula, que forma todas as moléculas que se forma o universo. Fala também no estudo, lá no livro, né, nos estudos, a gente pode perceber que fala sobre como uma prova de existência de Deus, né? E basta olhar para qualquer coisa e quando você olha gera sentimentos. E esses sentimentos, eles têm que ter uma causa. E essa causa, que é a causa primária, que é Deus. E quando você olha para o universo, ele funciona como uma teia totalmente organizada, né? Os sistemas, né? O sistema solar, as galáxias, dentro do próprio planeta, seus ecossistemas, seja as suas estações do ano, tudo funciona perfeitamente. E se tudo funciona perfeitamente, existe uma causa superior a isso que a gente enxerga. E nessa causa superior, entre tudo isso que existe, aí está Deus, né? Deus está muito mais do que a gente pode imaginar, porque Deus é o mínimo ao máximo. Então, Deus não é um ser tipo ser humano, né? É uma energia que vibra em tudo, desde uma pedra e desde tudo. Então, tudo aquilo se transforma, tudo aquilo se vive. No caso, o Ali falou do Deus que habita no outro.
Deus habita em tudo, né? Seja em você, seja no outro. As vontades e o livre-arbítrio que cada um faz, né, vai gerar consequências, sejam positivas ou negativas. Seja positiva para você, uma pessoa faz uma coisa e causa algo positivo, seja algo negativo. Agora, saber controlar os sentimentos que as pessoas emitem, né, para a gente é muito difícil. E isso é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? As pessoas cometem erros e podem nos causar grandes dores. E somente o tempo e a maturidade e a evolução que vai nos fazer, sabe, perdoar as pessoas, fazer entender, porque muitas daquelas causas, às vezes, são incompreensíveis para nós, principalmente nessa vida, mas às vezes acontece uma coisa que é o seguinte: aconteceu coisas em vidas passadas, as quais a gente não se lembra e veio aqui para aprender. E aí acontecem coisas ruins com a gente, que outras pessoas possam fazer com a gente, e a gente não entende isso. Pode ser algo que a gente está aprendendo, né? Como o Victor falou, é uma questão de Expiação. expiação, né? Que a gente está aqui nesse planeta de expiação, uma vibração não tão alta, mas para isso que a gente veio aqui expiar. Então, primeiro tem que ficar tranquila, calma, saber que tudo tem seu tempo, uma hora tudo vai se encaixar, mas não carregar sentimentos ruins. Pois toda vez que você carrega sentimentos ruins, isso vai prejudicar você. Então, pelo seu bem, pelo bem que você gosta, pelo bem e a sua harmonia vibrar bem, né? Deus poder vibrar bem, que é todo o universo e tudo, vibrar bem a seu favor, você tem que descarregar essas energias negativas e carregar energias positivas. Né? Quem já leu o livro Segredo, ou quem gosta de estudar física quântica, né? Fala dessa questão universal, né? Da ligação do universo, da força do seu pensamento. Porém, não é, quando a gente fala de força de pensamento, do universo, a gente está falando nada mais que Deus. Tanto é que você pode dar um monte de nome para Deus no próprio P.F. Umbanda. Você vai ver chamando Deus de Deus, vai ver chamando Deus de Tupã, Deus de Zambi, porque Deus, e de outros nomes também, né? Para mostrar justamente que Deus é uma energia suprema e que os nomes que a gente dá é só para a gente entender um pouquinho desses fragmentos de Deus, né? Vitor falou aí que Deus não castiga, Deus não pune. É claro que não, porque Deus é energia. Quem castiga e quem te pune é você mesmo, é aquilo que você vibra. Se Deus é energia, quando você vibra algo, né, aquela vibração vai voltar para você de alguma forma, seja nessa ou em outras vidas, né? Lembrando que o Bruno falou sobre esse destino, Deus e o destino. Lembrando que não existe destino traçado, essa historinha. O destino seu é simplesmente o que você faz, o que você emite vai ter consequências. O universo, Deus é energia. O universo é energia. Se você faz uma coisa, vai ter consequências, né? O efeito, ação e reação. Simples. Tudo que você faz vai ter, né, uma resposta. Você fez uma ação, vai ter uma reação do universo. Então, se você faz algo hoje, vai ter uma cadeia de universo que vai chegar até você algumas consequências. E pode ser nessa vida ou em outras, porque o tempo não existe, o espírito está aí nos planos espirituais, aí vivendo vários tempos, e aí a gente pode sofrer coisas que a gente já fez agora. Então, por isso que às vezes algumas coisas parecem que não têm explicação, como doenças, entre outros fatos, né? Alguns são fatores dessa vida mesmo, de maus hábitos, né? Uso de coisas indevidas, má alimentação, e por aí vai, e outros vêm de consequências de passados nossos também. Porque quando a gente fala de destino, as pessoas querem empurrar a sua má sorte, né, no destino, quando, na verdade, a sua má sorte nada mais é do que a consequência de seus atos, porque também não existe a questão de sorte e azar, né? Existe a vibração do universo. Se você vibra negativo em sua mente, você pode ter certeza que você só vai ter azar, né? E o Se você contrário vibra também, né, pai? Tipo, a pessoa de exatamente, você vibra sucesso, positivo, a pessoa dá muito bem, nossa, olha lá, ela é muito sortuda. Não é sortuda, né? Ela trabalha muito para aquilo, né? exatamente. Ela vibra para que aquilo aconteça. Não é só você pensar, né? Você tem que fazer. O universo é uma questão de ação e reação. Por isso tem aquela placazinha que a gente até coloca aqui no terreno, né? E tem em todos os lugares, que
A fé sem obras é uma fé morta. Por quê? Se não adianta você ter fé se você não provoca para que aconteça a reação do universo, para que aconteça. Ou seja, quando a gente fala reação do universo, a gente está falando reação de Deus. Né? Você provoca Deus para as coisas acontecerem. Né? Você faz para as coisas acontecerem. E é assim que, sucessivamente, as coisas vão acontecendo. Não existe milagre, não existe destino. Né? Então, é bem simples. A receita do bolo é fácil, né? Só é difícil aceitar ela. Exatamente. Essa questão de destino, né? Porque a gente escuta muito, né? O povo falar, karma, que não sei o quê, nananã, né? E também não faz muito sentido se você for parar para pensar, né? Porque se Deus nos dá o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha, o destino traçado tá onde? São duas coisas que não encaixam, né? Então, se tem karma, não tem como você escolher, não tem como você ter um livre-arbítrio. São coisas, água e óleo, né? Não dá para misturar. E até para falar de karma, a pessoa tem que estudar budismo, tem que estudar karma e dharma, porque o karma e o dharma vem do budismo, não tem nada a ver com o destino pré-traçado ou algo assim, né? Aí já é um outro estudo que depois a gente pode fazer, mas para entender o que é o karma e o que é o dharma, tem que estudar budismo, não tem nada a ver de, é meu karma, eu tenho que passar por isso, não existe isso. Isso é uma palavra budista que não se encaixa da maneira que as pessoas conseguem, que olham, né? Não tem nada a ver. O Renato falou aqui, boa noite, Renato. Ouvi um diálogo com os espíritos dizendo que a maioria de nós encarnados temos que passar por 3 reencarnações para aprender o que devemos aprender, para começar a colher determinados frutos de sempre que plantamos. Então, na verdade, claro, né, Renato, faz todo sentido se você for parar para pensar, mas agora, eu acho que limitar, né, pai, tipo, 3, 3, eu acho que é Tem gente difícil. que vai passar por 100 mil encarnações, tem gente que às vezes vai passar por uma, né? Quando a gente fala encarnações nesse planeta, porque existem milhares de galáxias, planetas e formas que seu espírito pode se manifestar, né? E não tem jeito de você definir isso, sabe? É você querer definir algo que é indefinível. É definir Deus. Definir Deus, é a mesma coisa. O espírito é energia, não tem como se definir encarnações, né? Tem gente que vai encarnar 1 milhão de vezes, cometer, 1.000 erros até aprender. E tem gente que não vai precisar encarnar tantas vezes. Mas depende muito daquilo que se passa, que se vive. Isso. Agora, observação, Renato. Por que o espírito falou isso? Porque o espírito, ele é igual nós, né? Só que a gente está em planos diferentes, né? A gente está encarnado, os espíritos não estão encarnados. Eles estão em outra roupagem energética. Ele falou isso porque dentro da vivência que ele teve, provavelmente, né, pai, ele vivenciou isso. Ou seja, outros espíritos que encarnavam 3 vezes e aí aprendia aquilo ali. Então, não é que o espírito está errado. É porque dentro da vivência dele, ele viu isso. Ele viu que as pessoas encarnavam 3 vezes e aprendiam, ok. Só que dentro do que a gente conhece, né, dentro da nossa vivência, a gente pode encarnar uma vez e aprender, ou pode encarnar 50 mil e não vai aprender nada. Então, não tem muito um padrão, entendeu? E lembrando desse aspecto de Deus, né, que a gente está falando, importante a gente trazer como que a gente enxerga Deus na Umbanda, né? Acho que a gente até falou isso no estudo passado, a gente chegou a ficar falando muito, que a gente enxerga Deus, a gente nomeia Deus através daquilo que a gente tem conhecimento. E o que a gente mais tem conhecimento é a natureza. Então a gente pega formas da natureza para nomear Deus. E cada forma da natureza a gente nomeia ela de uma maneira, o qual nós conhecemos por orixá. E aí a gente nomeia as formas da natureza e os nossos sentimentos, né, que são o que a gente fala, os planos de vida, através dos orixás. E esses orixás, a gente vai nomear cada fragmento de Deus, né? A gente fragmenta Deus para facilitar para o nosso entendimento, né? Cada um pode nomear Deus como ele quiser. São nomes, né? Você pode chamar Deus da maneira que você quiser e bem entender. E aí a gente nomeia, né? Oxum,
né? O rio, a questão do amor, né? O Chumarei também, a questão do amor, renovação de ciclo, a questão, aí já traz a força do arco-íris, e por aí vai, Xangô, as pedreiras, injustiça, né? Alguns senhores caminhos, o vento, e aí são nomes que a gente dá para facilitar o nosso entendimento de Deus, né? Então, os orixás não são deuses. Os orixás, né, para nós, na Umbanda, na nossa doutrina, os orixás são fragmentos de Deus, né, para nós entendermos essa grandeza, o qual é inexplicável da maneira que a gente entende na nossa evolução espiritual, né? E não existe seres em hierarquia de grau mais alto ou mais baixo quando se trata de Deus, né? Então não existe espíritos mais elevados em hierarquia. Existem espíritos que estão mais próximos da luz de Deus, da criação, que entendem mais, e outros que estão mais afastados, né? Como se estivesse mais na escuridão. E essa é a diferença. Então não adianta falar assim, a fulano de tal é mais evoluído. Ele não é mais evoluído, ele pode ter mais entendimento e esclarecimento naquele determinado assunto, né? Então, não existe essa evolução nem no guia espiritual, ele nunca vai chegar e falar assim, porque eu sou melhor que você, sou mais evoluído, não. Ele está numa luz mais perto de Deus, então ele consegue ter uma clareza maior de ideias, de pensamentos, por isso ele vem nos auxiliar. Ele consegue enxergar mais devido à luz que ele alcança, né? E a gente está um pouquinho mais para trás. E assim a gente também pode auxiliar outros espíritos que estão enxergando menos que a gente, até mesmo no nosso plano. Então, a gente levar uma palavra de Deus, uma luz de Deus, né, é muito importante para que isso possa alcançar. E lembrando sempre, né, que quando a gente fala de Deus e religião, né, não é preciso uma religião para se encontrar Deus, não é preciso Uma igreja, né? praticar uma religião, nada disso. E lembrando que Jesus Cristo não era cristão, né, Buda não era budista, e por aí vai. Diversos, na verdade, todos esses sacerdotes, eles não eram de suas religiões, vamos falar assim, né? Então, a gente acaba nomeando uma coisa que nem eles pregaram, eles só pregaram Deus. Principalmente Cristo, pregou o amor de Deus. Ele não pregou a nenhuma religião. E isso tem que deixar claro para que a gente entenda, né? Ele não escreveu a Bíblia, ele não disse que as coisas eram daquela forma, e sim foram escritas por homens que tiveram suas interpretações para aquele momento e para aquela época, 2000 anos atrás. Ele nada mais é do que um hipzão, né? E Allan Kardec, né, não fundou o kardecismo. Allan Kardec não era espírita, né? Ele não fundou uma religião, ele veio trazer também conhecimento que os espíritos passaram, veio trazer uma doutrina, uma filosofia de vida. E a gente que transforma tudo em religião, principalmente no Brasil, tudo vira religião. Ou vira boteco ou religião. Verdade. Ou vira boteco ou vira religião. Brasil. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Mas um dos nossos estudos mais para frente, não tem gente querendo entrar agora, vai. Um dos nossos estudos mais para frente vai ser justamente em relação a é isso que o senhor falou, pai, de partes de Deus, sabe? É muito interessante também. Esqueci o nome, tem um nome do capítulo dos Espíritos. Aí, eu não vou lembrar agora. Pois é. Alguém tem alguma pergunta ainda sobre esse tema? Então, a gente vai ter também aí a teoria da criação, né? As lendas dos orixás da Umbanda, que são criações de Deus, né? As criações de Deus, assim como a gente tem no próprio catolicismo, até a questão de Adão e Eva, essas coisas, né, que a gente vê no catolicismo, é claro que a gente sabe que tudo isso são lendas, são mitologias para explicar a criação de Deus, que realmente, de fato, essas coisas não existiram, né? Essas coisas
de fato não existiram, são apenas histórias para representar a criação para o povo daquela época, né? Agora você pensa, as histórias da Bíblia já são bem antigas, né? De um povo de 2.000 anos atrás, então a gente tem história urbana mais antiga que a Bíblia. Então, são histórias assim que a gente vê que, claro, que nunca existiram, né? Mas representavam muito para aquele povo. Era a maneira de passar o entendimento, conhecimento de pessoas que não sabiam ler e que tinham conhecimento baixo. Então, a maneira mais fácil era contando uma história, e eles ouviam a história e compreendiam, e aí faziam as suas louvações. Assim também foi o caso da Bíblia, né? É lógico que Adão e Eva não existiu, é lógico que várias histórias lá não existiram. Porém, para o povo daquela época, era uma maneira importante, né, de disseminar ideias, de você disseminar conhecimento para o povo daquela época, naquele estudo. Então, a gente tem que entender também que não colocar além dos orixás como verdades e discutir com alguém e falar que aquilo existiu, né? Não é bem assim, não. É a mesma coisa de uma criança, né? Você contar uma historinha para uma criança para ela aprender alguma coisa com aquela história. A Bíblia é puramente isso, né? A Bíblia ela é dotada de histórias que não necessariamente aconteceram, para justamente explicar alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, o dilúvio. Como, né? Tipo, inundou o mundo inteiro? Não, é uma história para mostrar a grandeza de Deus, né? O quão poderoso ele é. Porque imagina, na sociedade daquela época, sei lá quantos anos atrás, você fala, né? Ó, o cara choveu tantos dias e inundou o mundo inteiro. Você fala, meu Deus, né? Vamos louvar ele, né? Vamos acreditar E aí nele. vem um maluco que faz uma arte com isso, cara. Tipo, como, né? Em sã consciência. De 40 anos, hein? O Noé era velho, vale É. contar. Velho ele. Mas essas são histórias, né? E é isso aí, a própria existência de Deus é a gente estar vivo, a gente estar respirando, é a gente olhar para o lado, né, e sentir energia, sentir força, é a gente sair, ver uma árvore, e se olhar um pássaro e se sentir feliz com o canto do pássaro, esse sentimento é você olhar e ver a lua, você olhar e ver as estrelas, tudo isso é prova da existência de Deus. Tudo é a existência de Deus. É você ver uma pedra e sentir onde você está, na casa que você está, tudo é formado de energia, né? Mesmo que pareça estar parado, tudo está movimentando, nada fica parado, né? Os átomos, as moléculas sempre se movimentam, seja da pedra mais rígida, né? Ou do próprio ar, a molécula está se movimentando. E esse movimento energético é nada mais do que Deus. Exatamente. Verdade. Mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Boa noite, Alex. Boa noite, Gilson. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Sabe, a curiosidade que falou o assunto da Bíblia, porque na Bíblia também fala sobre várias passagens de Jesus, né? Então, a gente não sabe, a gente sabe que foi o homem que escreveu a Bíblia, né? Naquele tempo, tudo era diferente, até palavras, são várias versões de Bíblias que existem. Então, a gente causa bastante dúvida na gente, né? Até mesmo algumas passagens de Jesus que a gente já viu na Bíblia, né? Então, fica aquela dúvida. Você falou agora do dilúvio. Eu ia fazer a pergunta sobre o dilúvio quando você falou. Você adivinhou. Mas é muito difícil a gente como entender mesmo, porque fala sobre várias passagens de Jesus, né? Então, eu não sei se é verdade também da forma que é explicado na Bíblia, né? Então, isso que é importante, né? Que o tempo não existe, mas quando a gente fala disso, a gente tem que falar de tempo. Então, a gente pensa, né? A gente tem 2021, né? Começa toda a história de a gente não saber exatamente qual
o ano Jesus viveu. E tem vários estudos que falam que Jesus viveu, na verdade, no ano 30, no ano 40, né? Porque, na verdade, esse negócio do ano foi uma organização, uma reunião que teve e falou, ó, vamos começar a contar o ano, né? E começou a contar. E aí, por exemplo, esse ano que a gente conta, 2021, é romano. Só que, por exemplo, os chineses têm outro calendário, árabe tem outro calendário, cada povo tem o seu calendário, né? Mas aí, por costume, todo mundo, a maioria do mundo usa o 2021, né? Essa contabilização que a gente tem. Então, voltando. Primeiro, a gente nem sabe exatamente em que ano Jesus viveu, né? Segundo ponto, a escrita da Bíblia, né? Quando foram escrever, várias pessoas escreveram, né? Tem os 4 escritores, né? Paulo, Pedro, João e Marcos, se não me engano, ou Lucas, esqueci. 4 ou 5. Então, só que na verdade eram 12 apóstolos, todos eles escreveram, né? Existem estudos que mostram que até Maria tinha escrito partes da Bíblia, né? Tinha escrito passagens de Jesus Cristo. E aí, quando eles foram foram falar, não, vamos montar a Bíblia de fato, foram pessoas de alto escalão, você tem que pensar, né? Porque naquela época, a religião, ela estava muito associada à monarquia, né? Aos reis, que não sei o quê. Então, quando foi construir a igreja de fato, quem construiu foi a monarquia, né? A burguesia, quem tinha grana. Então, a igreja nasce anos depois de Jesus, né? E aí você vai, imagina, né? Quando ela foi escrita a primeira vez, aí vai imprime, e aí depois vai passando, vai traduzir isso do latim para outras línguas. Então, muita coisa vai sendo perdida, vai sendo modificada, isso é natural. Isso é com qualquer livro. Com qualquer livro. Por exemplo, eu dou aula de inglês. Tem muita coisa que eu explico no inglês que os meus alunos ficam perdidos, porque não existe uma correspondente no português, né? E isso é comum. Então, quando a gente for ler a Bíblia, né, o importante é não pegar a ferro e fogo, né? Porque o contexto histórico era né? É, a, a história, né? O tempo passa e devido a essas modificações, muita coisa é perdida, mas a gente tem que extrair a mensagem, de fato, né? Igual a gente estava falando da questão do dilúvio. O mundo inundou, né? Choveu tantos dias e inundou o mundo inteiro? Não, isso não aconteceu, né? Mas qual que é a mensagem que está por trás disso? Essa mensagem da grandiosidade de Deus. Então é importante a gente pensar nisso. Por exemplo, Moisés bateu o cajado e abriu o mar vermelho no meio? Não, né? Deus tem um capítulo do Livro dos Espíritos que fala de que Deus ele não vai contra a lei da física. E tem como se abrir o mar vermelho com uma cajadada, né? Se não for dentro da lei física, porque a gravidade, né? Todas essas coisas que nos seguram aqui nesse mundo foram criações de Deus. Se Deus quebra a própria lei, como que nós conseguimos respeitar elas? Entendeu? Que não faz sentido. Então, Deus atua dentro da lógica. Deus não é fora de lógica, né? Então, isso é importante. Então, quando você for ler a Bíblia, sempre pense nisso, né? Sempre pense que se realmente aquilo aconteceu, nem questione, na verdade, qual é a mensagem que está querendo ser passada dali, daquela passagem, né? E ainda mais a Bíblia tem um Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento é mais antigo ainda do que Jesus Cristo. Então, você imagina, né? Então, tem várias coisas que realmente não... Igual, por exemplo, Adão e Eva, né? Dois, né? Um homem e uma mulher, impossível. Povoar o mundo inteiro, né? É biologicamente impossível, né? Você tem um cruzamento dos dois, e aí eles têm filhos, né? Vai chegar um momento, e aí, se eles forem tendo vários filhos, vários filhos, vários filhos, vai chegar um momento que o cruzamento genético dos dois, por ser os filhos
com os genes dos pais, né, que os filhos vão ficar estéreis, né? Eles não vão conseguir reproduzir mais, isso é biológico. Por exemplo, se você está cruzando uma vaca e um boi, uma galinha e um galo, você precisa avaliar o galo no galinheiro, porque senão todos os pintinhos vão ser irmãos. E isso faz com que os animais fiquem mais fracos, eles são biologicamente defeituosos. Então, isso é impossível também. Então, é sempre bom pensar nisso, Gilson, que é, qual é a mensagem que está por trás daquilo, né? Não, tem muita coisa. Na Bíblia também fala que Noé tinha não sei lá quantos filhos, sabe? Viveu não sei quantos anos, sabe? Mais de 100, mais de 200 anos, sabe? São coisas biologicamente impossíveis de acontecer. E Deus não vai contra as próprias leis que ele gera, né? Então, isso é importante frisar também. Deu para entender? Tranquilo. É tudo muito complexo, mas a gente tem que procurar entender realmente qual a mensagem que o que a gente lê está querendo passar para a gente. Isso. Então, você clareou, eu te agradeço de coração, você clareou para mim uma coisa tão importante que eu nunca tinha pensado nisso. Te agradeço de coração tudo que você falou, porque realmente clareou muito. Eu não tenho mais dúvida, porque não sei se é verdade isso ou aquilo, mas pelo menos faz a gente refletir um pouco mais nas coisas que a gente lê na Bíblia. Não é verdade? Eu te agradeço. Que isso, prazer poder ajudar. Mas é Muito justamente obrigado. isso. De nada, Gilson. Mas é justamente isso, né? Deus, ele não vai contra as próprias leis, né? E, na verdade, a Bíblia, ela vem nos trazer várias mensagens, né? A mensagem de Jesus é o amor, né? A caridade. Então, o objetivo é esse. Isso é importante. Ó, falta 5 minutinhos, a nossa reunião vai acabar em ponto, porque o negócio aqui é automático. Mas alguém tem alguma consideração, alguma pergunta? Eu posso fazer um pedido? Pode. Eu fiz há quase 2 meses atrás 2 cirurgias de hérnia na virilha. Infelizmente, deu problema. Nossa. Eu vou ter que voltar para o hospital. Infelizmente, vou ter que passar pelo que eu passei, tudo de novo. Vou passar por uma avaliação quarta-feira, depois de manhã, lá no Hospital de Lagoa da Prata. Eu quero fazer um pedido a todos vocês, meus irmãozinhos aí, do Terreirinho Caboclo, Sete Flechas, Caboclo Jurema, que emanam energias positivas para mim, porque eu estou sofrendo muitas dores. Mas preciso me cuidar. Tá bom? Agradeço de coração desde já. E Deus Pai. Que isso, Gilson. Vamos fazer a nossa... Pai Igor, o senhor tem mais algum comentário, alguma coisa, ou eu já posso fazer a oração? Não, acho que já pode fazer a oração e encerrar. Só falando também que a gente tem interesse sobre Moisés. Existe um estudo muito interessante sobre Moisés, que fala sobre a vida de Moisés. Eu não sei onde vai achar isso fácil, mas tem. Se procurar na internet, acho tudo. Aí fala sobre o conhecimento de Moisés que ele tinha na região, né? Porque, na verdade, Moisés atacava outras vilas e cidades, né? E Moisés, na verdade, era um grande assassino. Quando você pega a história da vida de Moisés. E ele conhecia todas as passagens ali. Então, a dominação de outros reinos que Moisés conseguiu foi justamente por conhecer o terreno. Então, você pegar mais estratégia militar. Então, a questão do cajado, bateu e abriu o Mar Vermelho, é aquelas histórias, né, que eles contavam de contar os grandes feitos, né? É igual quem já assistiu os Vikings, né? Aí eles começam a contar um monte de feitos, né? Que o Ivar acha que é próprio Deus e fala isso e convence as pessoas e as pessoas acreditam. Essa história do cajado, entre outros, é a mesma coisa. E o importante é sim, é realmente a mensagem que você pega na Bíblia ou em qualquer livro sagrado que você lê e extrai aquilo de bom para aplicar na sua vida. E aí a gente pode fazer a oração final aí, né?
pedindo ao Gilson, né, para o Gilson, para abençoar ele, para libertar as dores e que ele obtenha a cura. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, que nossa semana, que agora está iniciando, a gente possa ter muitas bênçãos, que o Gilson, que vai fazer a sua avaliação, possa alcançar a cura que ele tanto busca, que o Pai Oxalá possa abençoá-lo, trazendo a melhora, trazendo o alívio, que essa semana seja abençoada para todos, que a gente possa, durante os nossos próximos dias, enxergar Deus, sentir Deus em toda a criação ao nosso redor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, ficamos por aqui. Na semana que vem,